Olá pessoal, olá aluno, olá estudante, eu sou o professor Juliano Colombo e venho aqui dar algumas gotas para você na parte de processo civil, no nosso Tudo em Ordem, segunda fase na parte de processo civil e direito civil. Quando você está lá enfrentando então esta segunda fase, vendo alguns atributos importantes na tua peça processual, nós temos alguns pontos fundamentais, necessários que você deve tomar um cuidado extremo. Vamos falar um pouquinho da petição inicial. A petição inicial é a peça que historicamente mais caiu nos seus diversos modelos, né? Pode ser uma ação de alimentos, pode ser uma ação de cobrança, pode ser uma ação de execução, pode ser uma ação possessória, poderá ser uma ação indenizatória, mas todas elas representam na base, na sua estrutura, uma petição inicial. E para observar e elaborar uma petição inicial, num primeiro tópico, no pontapé inicial, você deve ler a lei, pegar o teu vademecum e fazer a leitura do artigo 319, que é um dos principais artigos no âmbito da produção da peça processual. Por quê? Porque lá nós temos os requisitos da petição inicial. Então, se a gente quiser, num primeiro momento, fazer um roteiro de pontos importantes, o artigo 319 do Código de Processo Civil é uma parte extremamente importante, porque ele contempla na sua essência os requisitos da petição inicial, o como elaborar uma peça, como efetivar e construir uma petição inicial. Não há um modelo absoluto, verdadeiro, unicamente correto. Nós temos que preencher e cumprir requisitos expostos no artigo 319, ao elaborar, portanto, a nossa petição inicial. Bem, logo no 319, quando ele inicia, vamos ali para a tela, ó, se você pegar lá na hora da prova, você leva o seu vademecum, né? Então você tem lá o 319, aí vai dizer, a petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Aqui nós temos um tópico relacionado à competência. Aqui nós temos, portanto, um tópico relacionado à competência. Normalmente, esse tópico de competência, ele é um quesito do gabarito da ordem. Quer dizer, eu vou fazer uma peça e normalmente lá em um dos quesitos, o primeiro vai valer 0,20 ou 0,10 ou 0,30, a competência. E onde eu vou encontrar competência no Código de Processo Civil? Esse também é um ponto bem importante, bem relevante que você deve tomar um cuidado. Então, olha só, na hora de elaborar a peça, um dos quesitos cobrados é a nossa competência. A competência, nós estamos trabalhando diretamente na ideia de mover a peça para o juízo competente, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, dá 3 pontinhos, vara cível, do foro da comarca de, quer dizer, qual cidade eu vou colocar, em que comarca eu vou direcionar a demanda. Normalmente, se a ordem não fala nada, eu vou colocar 3 pontos, porque eu não vou inventar, eu não posso criar fatos novos. Agora, genericamente, se for dado aí 2, 3, 4, 5 cidades, eu tenho que saber para quem eu vou endereçar esta peça. E esse é o pontapé inicial da peça processual e muita gente já perde quesitos aqui. Nós temos alguns elementos importantes. Primeiro tópico, onde nós vamos encontrar a competência lá no Código de Processo Civil. Vou ressaltar para vocês alguns artigos extremamente importantes, para você também não perder a linha na ideia de definir a competência, estabelecer o critério. Sempre lembrando que na segunda fase da ordem, na parte de direito civil, na parte de processo civil, o teu cuidado tem que ser vinculado à leitura da lei. Você pensa menos e leia mais. Quer dizer, as perguntas são respondidas a partir de artigos que estão no vademecum, que estão no Código de Processo Civil. Então eu tenho que entender, por exemplo, se eu caio numa regra geral do Código de Processo Civil, eu vou ser veiculado, vou ser levado ao artigo 46. Vamos dar uma olhada lá. Então, na definição da competência, um dos principais artigos é o artigo 46. O artigo 46, na verdade, ele vai estabelecer, né, na sua essência aqui, a regra geral da competência. Artigo 46.
A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Então você tem aqui uma estrutura onde trabalha com uma regra geral da competência. Quer dizer, se eu sou domiciliado em Porto Alegre e o réu em São Paulo e eu vou mover uma ação contra ele, salvo situações especiais, de regra vai ser no foro domicílio do réu. Vai ser em São Paulo, portanto. Por quê? Regra geral, artigo 46 do Código de Processo Civil, domicílio do réu, certo? Essa é a estrutura geral. Só que também nós temos algumas peculiaridades. Se a ação, por exemplo, for uma ação que discuta a propriedade de bens imóveis, relacionadas a bens imóveis, portanto, nós temos uma outra determinação. Vamos lá para a tela. Aí no Código de Processo Civil, no artigo 47, ele vai nos dizer o seguinte, ó: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Então, foro de situação da coisa. Isso quer dizer, se nós estamos trabalhando diretamente com a competência relacionada a uma ação onde eu vou buscar um direito real sobre imóveis, lembrando que a própria estrutura dos direitos reais você também pode procurar no Código. Aí você vai olhar lá no Código Civil, né? Lá no Código Civil você vai ter o repertório dos direitos reais. Né? Quais são os direitos reais? Vamos trabalhar, por exemplo, com propriedade. Se eu vou entrar com uma ação buscando discussão de propriedade de um bem, o artigo 47, em tratando-se de bem imóvel, ele vai dizer situação da coisa. Situação da coisa. Então, esse também é um tópico importante relacionado à competência. O que nós estamos falando? Algumas gotas dentro do processo civil importantes para direcionar a elaboração da peça. Isso a gente vai enfrentar aqui no curso, nosso Tudo em Ordem, segunda fase, trabalhando então com os requisitos da petição inicial lá no 319, petição inicial, e depois a definição da competência. Na definição da competência, artigo 46, domicílio do réu, base do artigo 46. Depois, 47, as ações sobre imóveis, foro da situação da coisa. Essa é a base. Seguindo aqui a estrutura da competência, nós temos, por exemplo, né, dentro da definição, um artigo que ele vai um pouquinho além aí do 47 e tem várias matérias pertinentes. É o artigo 53 do Código de Processo Civil. Nesse artigo 53, nós temos duas situações importantes. Primeiro, as ações relativas a direito de família, e é importante porque principalmente a ideia do divórcio, da dissolução da união estável, está lá prevista no 53, e um dos casos também muito cobrados na prova, que seria as ações relativas a acidente de trânsito. Então vamos lá para a tela para a gente aprofundar esse conceito aí. Então aqui no artigo 53, ó, você tem o seguinte, ó: é competente o foro. E aí ressalto para vocês que o inciso 1 é um dos principais, né, muito cobrado, porque as ações relacionadas à parte do direito de família, ela é uma constante aí na prova. Então diz o artigo 53, é competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, o domicílio do guardião de filho incapaz, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, e aqui a regra residual, né, que é o domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então observa, quando nós temos ações vinculadas a direito de família, não todas, mas como, por exemplo, aqui relacionado à estrutura do divórcio, anulação de casamento, dissolução de união estável ou propriamente o seu reconhecimento, nós temos no inciso 1 uma remessa diretamente a 3 situações, né? Veja que ele insere a figura do guardião do filho incapaz, que
que é uma das grandes hipóteses, né? Também ele ressalta, quando não tem filho incapaz, aí ele vai dizer, bom, então, do último domicílio do casal, não havendo filho incapaz, ou então ainda, quando nenhum deles morar ainda no último domicílio, no domicílio do réu. Então ele cria a situação do guardião do filho incapaz, uma situação que até então não existia no código anterior, né? Porque no código anterior falava do foro domicílio da mulher, e agora do guardião do filho incapaz como regra, embora nós tenhamos outras definições quando não tem filho incapaz, ou eventualmente, quando não tendo filho incapaz, nenhum deles, aí, marido ou mulher, moram mais, né, residem naquele domicílio onde então mantinham a sua união. Então, ressalto o artigo 53, inciso 1, um ponto importante, uma gota importante para ganhar um quesito aí na hora da tua prova. Depois, um outro ponto extremamente importante é o último inciso do 53. Vamos lá para a tela então para dar uma olhada. No último inciso do artigo 53, você vai ter o acidente de trânsito. Então ele vai dizer o seguinte, ó. De domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Então vejam que ele coloca um foro que de certa forma a parte que vai mover a demanda, ela poderia optar, eu faço uma opção, uma eleição daquele foro, por quê? Porque no artigo 53, lá no seu inciso 5, ele vai dizer, bom, na ação que está vinculada a acidente de trânsito, né, então, reparação. Quando o código fala em reparação, ele está falando basicamente numa indenizatória. Falando nas indenizatórias, né, em ações indenizatórias, nós temos um critério específico para acidente de trânsito. Então nós estamos lidando com indenizatórias vinculadas a acidentes de veículos. Então vou botar assim, acidentes trânsito. E essa regra para acidente de trânsito, onde eu busco uma reparação, ela acaba sendo veiculada ao domicílio do autor ou local do fato. Eu poderia escolher domicílio do autor ou local do fato. Aqui, portanto, né, domicílio do autor ou o local onde ocorreu, né, o acidente. Então, autor ou fato, essa é a base aí para a gente entender a estrutura da competência nas ações indenizatórias, onde se busca a reparação, a responsabilidade civil por um acidente de trânsito. Aqui é interessante também, porque quando nós trabalhamos com essa estrutura do domicílio do autor ou do local do fato, principalmente a parte do domicílio do autor, ela é importante. Por quê? Porque muita gente erra pensando assim, ah tá, domicílio do autor é do autor do acidente. Não, é do autor da ação. Em tese, esse autor da ação, ele vai ser a vítima do acidente de trânsito. Então você vai ter domicílio do autor, aqui o autor é a vítima, foi vitimado. Se ele é o autor da demanda de reparação civil, na verdade, o que está acontecendo aqui é que ele vai entrar com uma demanda, podendo entrar com aquela demanda no seu domicílio. Eu faço, portanto, eu estabeleço aqui uma situação de competência privilegiada para aquele que está alegando ser vítima de um acidente de trânsito. Então, na competência nós temos essas peculiaridades aqui. Claro que a gente pode estabelecer leis especiais que estabelecem competências também especiais, mas de regra você tem esse como um grande norte aí. Seguindo o artigo 319, nós temos a sequência de vários outros requisitos que eu gostaria também de apontar aqui, especialmente um deles. Então, vamos voltar lá para a tela e lá na tela nós vamos para o artigo 319, que contempla os requisitos da petição inicial. E aí nós vimos, olha como é difícil, ou difícil não, mas vamos dizer complexa a análise tecnicamente da competência. No curso, durante o curso, a gente treina bastante a definição da competência, porque ela acaba sempre sendo cobrada, seja na estrutura de recursos, seja ao mover aí uma apelação,
um agravo de instrumento, uma petição inicial, todos esses requisitos passam diretamente pela competência. Depois a petição vai apresentar a qualificação das partes. Vejam como, por exemplo, não precisaria sequer decorar a qualificação, né? A qualificação está também escrita no código. O 319, o fato e fundamento jurídico, a denominada aqui causa de pedir, né? Aí normalmente a gente vai definir ou dividir a nossa petição inicial em fato, direito e pedido, basicamente isso, né? Depois o pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Sempre quando a gente elabora um pedido, o pedido acaba sendo a parte mais complexa, mais valorada. Claro, nós não temos um critério objetivo de correção na prova. Sempre, a cada prova, você vai ter um gabarito divulgado, que por hora dá um valor maior para algum elemento, hora para outro, mas é importante entender que numa petição inicial, a parte dos pedidos ela sempre é bem pesada, em termos de quesitos, em termos de valor. Então vale a pena, ao elaborar uma petição inicial, você ter um cuidado bem delicado com a parte do pedido, para tentar colocar no pedido todos os possíveis elementos, para colocar no pedido todas as possíveis, vamos dizer assim, os possíveis quesitos que a banca vai estabelecer. Entre os elementos do pedido está o valor da causa. E vou comentar um pouquinho sobre ele, né, essa gota aí também, né, porque o valor da causa, por vezes, acaba sendo objeto aí de questionamento na prova da ordem. Sobre o valor da causa, um ponto importante é que a gente deveria encontrar a sistemática, a determinação do valor da causa no âmbito do processo civil. Quer dizer, eu não vou chutar um valor da causa, porque a grande dica, a grande regra na prova da ordem, na segunda fase, é ler a lei, né? E é impressionante como alguns vão para a prova levando o seu vademecum, carregando o vademecum e, de certa forma, no momento em que chegam na hora da prova, acabam apenas pensando e não fazem a total leitura do artigo, a leitura dos elementos importantes para a definição, por exemplo, do valor da causa. Aí cai lá uma situação, ele começa a criar, a chutar, a pensar e não a ler. Na definição do valor da causa, vamos lá para a tela, você tem basicamente a orientação, um dos principais artigos é o 292, né? O 291 ele vai nos dizer que a toda causa será atribuído o valor certo, né? Ainda que não tenha conteúdo econômico, mas o 292 ele faz o repertório de todos os elementos aí do valor da causa. Aí ele vai dizer quanto que é o valor da causa na ação de cobrança, na ação de existência ou cumprimento de contrato, modificação, na ação de alimentos, cai bastante aí, né? 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Divisão ou demarcação, reputa aqui importante o inciso 5, porque ele fala da ação indenizatória. As indenizatórias por danos morais, atualmente, elas devem estar vinculadas, né, a estabelecer um valor pretendido. Isso quer dizer que na hora da prova, quando eu vou pedir, por exemplo, uma indenização por danos morais, claro que, em tese, eu não vou ficar inventando fatos que não foram dados, mas a exigência do Código de Processo Civil, literalmente, é que numa ação indenizatória, inclusive aquela fundada em dano moral, o valor da causa deverá representar o valor pretendido pelo autor. E aí, claro, a questão pode narrar eventualmente um valor pretendido, e esse valor pretendido será constante do valor da causa, né? Então é esse o elemento. Claro que se ela não narra, a gente também deveria colocar 3 pontos e não ficar inventando, né, algum valor. Então, o valor da causa, nós temos aqui o artigo 292 como um dos principais elementos de cuidado que você deve ter no âmbito da determinação. Normalmente o valor da causa ele vai lá bem na parte final, né, depois que você fez todos os pedidos, lembrando que o réu poderia também impugnar o valor da causa.
ele pode se manifestar contrário àquele valor atribuído à causa e, eventualmente, ele faz isso como preliminar na contestação, né? Está determinado também no Código que, como matéria preliminar na contestação, está lá no artigo 337, o réu poderá impugnar o valor atribuído à causa pelo autor. Bem, esses são os elementos importantes, algumas gotas aí que eu gostaria de passar para vocês. Claro que ao longo do curso, né, aqui elaborado, nós aprofundamos inúmeras outras situações, num treinamento muito profundo sobre as peças processuais, ok? Fique então aí essas dicas, essas gotas de processo civil. Boa sorte aí nessa caminhada, boa sorte. Certamente a aprovação vai estar lá colocada, o teu nome na lista final, vai estar lá o teu nome configurado se você observar as técnicas, se você observar a leitura do código, esmiuçar, pensar menos e ler mais, procurar, vasculhar e ter um domínio sobre o vademécum, essencialmente sobre o Código de Processo Civil, ok? Fiquem com a gente, até mais!